Bom, pessoal, seja bem-vindo para mais um Papo de Turismo. Hoje aqui, mais uma vez em Ibiúna. Hoje eu estou aqui com o Christian, da Del Sur. Estou aqui também com o Rodney, da Alves Ibiúna, que é uma cachaçaria. Você que ainda não segue o canal, aproveita, tá? Ativa o sininho, curte, compartilha, encaminha para os seus amigos. Comenta também embaixo de onde você está nos acompanhando. E mais uma vez aí para falar sobre os sabores de Ibiúna, mas nesse lugar muito especial que eu estou hoje, que é a propriedade do Cris. Seja bem-vindo, Christian. Obrigado por me receber aqui. Obrigado. Seja bem-vindo para o nosso Papo de Turismo. Também, Rodney, obrigado por aceitar é um prazer. esse convite aí. Como hoje na casa do anfitrião aqui, vamos começar por ele. Cris, me conta um pouquinho quem é você, por que escolheu Ibiúna para essa questão da gastronomia. E o cheiro aqui já tá vindo onde nós estamos, já tá me deixando com bastante fome. Se apresenta um pouquinho pro pessoal aí. Bom estar com vocês, obrigado por essa oportunidade. Muito bom receber vocês aqui na casa. Meu nome é Christian Lateulage, eu sou uruguaio, nascido no interior do Uruguai. Desde muito pequeno envolvido no que é criação de gado, farinha de carnes também, açougues, morando no Uruguai. Porém, minha vida corre em outro âmbito. Um âmbito mais com finanças. O mundo das fintechs é minha profissão, é onde eu exerço minha principal labor. Porém, eu decidi vir para Ibiúna procurando uma saída da cidade de São Paulo, da área de São Paulo, onde nossos maiores clientes se concentram, e descobrimos com minha família a cidade de Ibiúna, uma cidade que tem uma qualidade de vida muito superior à da região, uma cidade onde se tem acesso a um circuito natural muito interessante. Isso foi o que acabou me trazendo à cidade. E rapidamente a gente se aventurou no mundo gastronômico aqui na cidade de Ibiúna. Vendo um pouco os espaços onde se poderia explorar a gastronomia, vendo um pouco a falta dos tipos, a gente decidiu entrar com algo que nos caracteriza os uruguaios, que é a parrilha. Então nossa casa Del Sur ela é especializada em assar carnes nobres numa grelha que ela é chamada parrilha no Uruguai. Um pouquinho de mim, um pouquinho da casa, vai ter muito mais para contar, para explicar. E tem tudo a ver, né? Carne, cachaça. Me conta um pouquinho aí, Rodney. Como que é essa... Quem que é o Rodney? Por que da cachaça? Por que Ibiúna? Nasceu aqui? Bacana, né? Eu sou mais conhecido como o cara da cachaça hoje em dia, né? Mas, legal, pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui com meu amigo Christian do Del Sur. Bom, como é que começou essa história? Eu sou engenheiro industrial, e eu sempre quis um outro negócio mais ligado a uma paixão que eu tenho, que é a cachaça. Então eu sempre participei de degustações guiadas, eu sempre estudei muito cachaça, envelhecimento, métodos de produção de um destilado diferenciado. Também sou charuteiro, né? Por isso que eu tô trazendo os charutos aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre charuto brasileiro. Eu sou de São Paulo, eu pretendo vir para Ibiúna, quem sabe, num futuro muito próximo. Meu sogro e minha sogra têm uma chácara aqui há quase 30 anos aqui. A casa ficou fechada há alguns anos, e num determinado momento eu e minha esposa vimos uma necessidade muito grande de voltar para Ibiúna, para essa cidade que a gente gosta tanto. Eu acho que o clima de Ibiúna, a tranquilidade, né? A gastronomia de Ibiúna. Então a gente viu a casa lá, bateu assim, né, aquela saudade, né, de ver as coisas lá. A minha mulher falou com o pai dela, falou, olha, a casa tava para vender. E ela falou, olha, eu vou falar com meu pai. Aí o pai dela falou, olha, se vocês tomarem conta da casa, eu não vou vender mais. Aí eu já tava estudando pra fazer cachaça, essa coisa toda. Aí eu pensei comigo, né? Entrei bem, né? Aí eu falei, olha, eu preciso montar alguma coisa aqui pra ajudar a cuidar da casa. Aí eu comecei a falar, não, vou montar uma destilaria. Mas eu quero que essa destilaria tenha bases dentro da cidade de Ibiúna. Quero começar dentro de Ibiúna, trazer. Por isso que acho que eu acabei sendo tão amigo do Christian, porque o Christian também acredita muito na cidade. Então eu falei, não, mas eu quero trazer aqui. Então por isso o nome, Alves Ibiúna, né? Alves é o meu sobrenome. Ibiúna, o nome da cidade, começar no interior de São Paulo. Porém a cachaça, quando a gente abriu, ela não só em Ibiúna, mas também na capital, em São Paulo, ela também fez bastante sucesso. A gente comecei a montar a cachaça, trazer as coisas do Brasil. A cachaça é um destilado de tanta história brasileira, né? Trazer o método de produção da cachaça que é único, a gente vai falar mais pra frente. E foi assim que começou a Alves Ibiúna, uma cachaça tipicamente de Ibiúna e fortalecendo a nossa história, a nossa cultura brasileira. Que bacana, eu vou quebrar um pouquinho aqui o andamento do nosso bate-papo, porque eu tô sentindo um cheiro e eu já entendi o porquê. Chamar nosso amigo aqui, nosso chefe, enfim. Parricheiro. Nosso parricheiro. Parricheiro. Vamos aproveitar que tá esse prato lindo aqui, parabéns. Mas me tira uma dúvida, né? Quando a gente fala de parrilha, corte, é um nome que se dá para um tipo de churrasco. Como que é isso? Explica um pouquinho melhor. Pergunta ou curiosidade muito interessante, porque realmente gera uma confusão nas pessoas. Basicamente, assim, a parrilha, ela remete, né, ela faz referência a
a um estilo gastronômico de churrascaria. Uma parrilha é uma caça de carnes com certa particularidade. A principal particularidade é o uso da principal ferramenta para assar a carne, ela é uma grelha no estilo parrilha. Então, basicamente, a parrilha faz referência à grelha. Uma grelha bem particular que ela se diferencia, né, nos países como Uruguai e Argentina, as do Brasil, no seu formato. Essa grelha e essa forma de assar a carne que acaba levando o conceito para o restaurante gastronômico ou churrascaria, para se nomear parrilha, basicamente é a ferramenta. Entre as classificações de parrilha que a gente tem, se acostuma a diferenciar a parrilha uruguaia da argentina, onde a uruguaia é a tradicional que a gente tem na casa aqui do sul e consiste em, vamos falar em português, ferros... O espeto, né? Faz o espeto. Não seria o espeto, seria a própria grelha, ela é feita de ferros circulares, o qual tem características para você assar a carne, e a parrilha argentina, basicamente, imaginemos que são como cantoneiras em V, colocadas na mesma disposição. Essa é a principal diferença quando a gente escuta falar parrilha uruguaia de parrilha argentina. As duas têm qualidades diferentes, não vou falar que uma é melhor que a outra. E aí vem um ponto mais da tradição gaúcha, o Brasil, que se utiliza outro tipo de parrilha, que é aquela em moeda, parrilhas um pouco com os ferros menores, e aí que nascem as variedades de grelhas e parrilhas, que acabam dando o nome da casa. Que legal. Então, assim, eu não sei até se é um spoiler, a gente estava conversando, batendo um papo um pouco antes de começar a gravação, surgiu o assunto de hambúrguer, né? Então, na verdade, o hambúrguer na parrilha, na verdade, nada mais é que a grelha. Você comentou alguma coisa de projetos futuros aí? Você quer falar um pouquinho sobre isso também, quanto ao hambúrguer? A gente está com um projeto aqui dentro do Sur para abarcar outro tipo de cliente com opções um pouco diferentes, tá? Mantendo a qualidade da caça. O que significa? Utilizar carnes nobres, tá? Como a fraldinha Angus misturada com outros cortes, sempre de raça Angus, que são as raças que a gente utiliza aqui no Del Sur, a gente não usa a Nelore. Isso moído, virado hambúrgueres artesanais, grelhados na parrilha, não no carvão, e sim na brasa saída da lenha. A gente aqui no Del Sur utilizamos eucaliptos para criar nossa brasa e assar nossas carnes. Pode dar uma particularidade no sabor e até a forma de você utilizar a brasa para o assado das carnes. Nossos hambúrgueres, nossa intenção é que saiam, como falei, grelhados na brasa de eucaliptos. Tá? Isso vai dar um diferencial em Ibiúna, não existe outro estabelecimento que entregue os hambúrgueres feitos desse jeito, e o que vai dar assim uma experiência, suculência, entre outras diferenças. A lenha, ela já naturalmente ela ajuda mais que o carvão, né, na saborização das carnes. Além de que a queima da lenha a gente faz ela num firebox ou queimador. Então a queima da lenha ou a fabricação da brasa não acontece embaixo da carne. Ela acontece num espaço apartado, se recolhe a brasa e se traz. Isso é muito importante porque os principais gases, tá, que a queima produz, eles não sobem direto na carne, coisa que no braseiro brasileiro isso acontece. Quando você faz a queima do carvão, os primeiros gases do carvão já sobem diretamente na carne. É isso, pessoal, isso é Sabores de Ibiúna. Isso é a nossa gastronomia, isso é turismo gastronômico. Vou aproveitar agora, né? Quero começar a degustar, que esse cheiro tá me judiando. Eu quero aproveitar fazer uma pergunta pra você. Vamos lá. O porquê dessa... Eu percebi um tom aveludado nessa cachaça. Sei. Como que ela é feita? Ela que é cachaça é essa? A nossa cachaça, que tá aqui na casa do Del Sur, ela é uma cachaça que a gente chama de coração forte, que é o que tornou o slogan da marca. O nosso método de produção, ele é bastante diferenciado, que traz esse perfil. É uma cachaça que você não sente ela rasgar, né? É uma cachaça licorosa, aveludada. A gente pode ver as lágrimas da cachaça, né? Você vê que no teu copo você consegue ver. Isso reproduz a qualidade do destilado. Mas o que é isso, né? A nossa cachaça, que a gente está tomando essa cachaça aqui, Jequitibá, uma madeira brasileira muito interessante. As nossas cachaças, todas elas são colhidas sem queimada, porque a queimada ela amarga o destilado. Então, quando você for plantar cana-de-açúcar, ela tem que ser produzida para fazer cachaça, não para fazer outra coisa. Ela é colhida manualmente, ela tem que ser destilada rapidamente, porque cana-de-açúcar, depois de colhida, ela começa a perder qualidade. Por isso a gente tem um destilado muito interessante, que harmoniza tão bem com a parrilha. Ela tem que ser alambicada em menos de 24 horas. Mas uma pegada muito interessante, para a gente poder ter o coração forte,
A cachaça tradicional, ela tem que ser alambicada uma única só vez. Diferente de outras cachaças que a gente pode ver que elas são bidestiladas, tridestiladas, essa cachaça ela é destilada uma única só vez e lentamente, para que você possa fazer o corte certo da cabeça. Todo o destilado vai ter é o primeiro que a gente chama de pinga, né? Você vai evaporar, né, no alambique de cobre, você vai destilar. O primeiro que pinga é o que a gente chama de pinga. Isso não só a cachaça tem, mas o uísque também tem. Você vai descartar, porque isso não faz bem pra gente. Aí você vai ter o que a gente chama de coração forte. Por que tem que ser alambicado lentamente? Para você poder ter alguns tipos de álcoois que trazem aroma pra cachaça, ele tá muito próximo da cabeça. Alambicando lentamente, você tem os cortes corretos. Da cabeça, você vai ter o coração forte. E aí você vai alambicando, vai chegar uma hora que você vai chegar no que a gente chama de rabo. É o final do destilado. Aí você também vai separar isso e você vai ter só uma cachaça de coração. Por isso que ela é tão diferente, por isso que ela combina tão bem com a parrilha. Uma cachaça que você toma, ela não é aquela cachaça agressiva. E vem o envelhecimento, a gente pode falar mais disso depois. E a gente traz as madeiras brasileiras, né? Eu não tenho cachaça envelhecida em carvalho, eu vou falar pra você por quê. Mas a gente vem trazendo as coisas do Brasil, O carvalho, ele não é uma madeira brasileira. E eu quero trazer, o Brasil é muito rico em madeira para envelhecer cachaça. Então hoje eu estou trazendo para vocês aqui 4 madeiras brasileiras. 2 clássicas, que seria o Jequitibá, que a gente está provando agora. Uma cachaça maravilhosa para você tomar pura. É a árvore mais longeva do Brasil. Tem árvore dessa viva antes do descobrimento do Brasil. E o Jequitibá, ele é tão incrível que ele consegue envelhecer. É uma cachaça branca prateada, que eu chamo. Ele consegue envelhecer a cachaça e manter a cor dela branca. Porém, é uma cachaça envelhecida. Por isso você sente essa maciez. Aqui, meu amigo Christian faz na casa uma caipirinha com ela. Show de bola. Uma caipirinha clássica de limão. A ideia é essa. É resgatar a coquetelaria também brasileira. Hoje se perdeu muito em como se fazer uma caipirinha clássica. Então aqui no Del Sur você pode provar uma caipirinha clássica de limão Tahiti, que é uma caipirinha clássica brasileira. É o drink brasileiro mais reconhecido aqui no Brasil e no exterior. Então aqui no Del Sur você pode provar uma clássica caipirinha de limão. E tem também o sucesso da casa, né, Christian? Que é a caipirinha de 3 limões com uma guarnição de rapadura. Você tocou num ponto que eu fiquei agora, você falou de trazer as cachaças. Pelo que eu sei, elas são feitas aqui em Ibiúna, ainda não são feitas. Você quer preparar elas aqui? Como que é? Me conta um pouquinho. Muito legal essa pergunta. Elas ainda não são feitas em Ibiúna, pelo menos uma parte delas, que é a primeira parte do processo, que seria plantação. Ibiúna ainda não é uma região de plantação de cana-de-açúcar, isso é um projeto futuro, trazer isso para cá, então expandir também não só na cachaça, mas também no agronegócio, trazer Ibiúna produzir cana-de-açúcar de qualidade para fazer cachaça. Então hoje ela é plantada em Minas Gerais, que é a primeira parte do processo. Como ela tem essa pegada de extrema qualidade, ela precisa ser alambicada rapidamente, menos de 24 horas. Então ela ainda é destilada em Minas Gerais. Aí vem a segunda parte do processo, que aí sim vem para Ibiúna, que seria a parte do envelhecimento e a parte dos blends e o engarrafamento. Então o primeiro processo de produção da cachaça ainda está em outro estado e o segundo processo está aqui em Ibiúna. Turismo é isso, né? Trazer as pessoas de fora para nossa cidade. Eu sempre gosto de comentar isso, que turismo é deixar receita na cidade, né? Fazer com que o dinheiro circule aqui, que geração de empregos e cada vez mais a gente fortaleça tanto a parte gastronômica quanto a parte hoteleira. Cris, vamos falar um pouquinho de corte. Quais são os cortes quando a gente fala de carne uruguaia? Tinha alguns típicos da região do Uruguai e da Argentina. Hoje no Brasil já se comercializam em muitas parrilhas, em muitas casas de carnes, que entre o mais popular lá se encontra o assado de tira. Simplesmente a costela do boi, tá? Tem a parte dianteira e traseira da costela do boi, só que ela é cortada de uma forma similar à ripa, só que ripas bem menores, onde a costela, o osso, ele fica em aproximadamente 1,5 cm a 2, o que acaba fazendo o efeito de uma bandeira, uma peça, nesse sentido, com os ossinhos numa visão circular. Esse famoso assado de tira é muito comercializado no Uruguai e na Argentina como um prato muito típico. Hoje no Brasil, muitas casas de carne já. Um segundo que é muito tradicional e para mim o carro-chefe da região aí do Rio da Prata, né? É o ancho. Famoso bife ancho. Famoso bife ancho, que ele é chamado nas regiões em espanhol como entrecote, sim? Ou o bife de chorizo bem. É a mesma carne, então. É assim, vamos tirar o mito aí. É o contrafilé, só que um contrafilé no qual você vai enxergar composições diferentes na longitudinalidade da peça. Então tem partes
desse contrafilé que eles vão ser mais nobres, que eles vão obter assim, vão chegar numa qualidade um pouco diferente. Por quê? Porque a presença de gordura em alguns pontos do contrafilé é maior, o que faz que a carne seja não só mais macia, sino também mais suculenta. Quando a peça do contrafilé ela começa a se separar numa composição de 3 músculos, o que deixa camadas de gordura entrarem no meio desses músculos, é onde começa a se identificar o ancho. Temos na casa aqui. Temos na casa tanto o assado de tira quanto o ancho. O assado de tira ele é de procedência brasileira, porém de boi Angus, tá? Uma raça britânica. Tem também os outros, temos picanha, temos short rib, maminha, fraldinhas, uma variedade de cortes, tudo de raça britânica, tentando aproveitar a maior qualidade dessa brasa, assim, com complemento da forma de assar ela também. Então aí a gente consegue chegar, não só falar da qualidade da carne e do corte, senão que também da forma em que se prepara essa carne, permite você aprimorar, né, aproveitar ao máximo os sabores da carne. Explica um pouquinho pra mim, é uma costela e uma linguiça bovina, é isso? Conta um pouquinho pra gente o que tem aqui pra deixar mais curioso quem ainda não conhece o Del Sur. Bom, aqui os meninos prepararam pra gente uma entrada, a gente serve ela de uma forma ou outra, ou nesse mix costela bovina, raça Angus, tá? Essa é uma costela desossada, ela é preparada de 4 a 6 horas, primeiro no celofane para depois dar o acabamento na parrilha. E conta também aqui esse prato de uma linguiça artesanal, uma linguiça que ela tem um sabor particular. Ela tem um sabor aparece bastante no seu paladar. Você vai sentir ela. Aí a gente tenta adornar e enfeitar, né, o prato com um antepasto de pimentões. Eu gosto. Muito bom, ele é muito bom. Com berinjela, ele é preparado pela gente. Muito bom, eu vou até aproveitar aqui, ó, não foi nada combinado aqui, mas eu vou falar o seguinte, se você que estiver assistindo, quiser vir conhecer o Del Sur aqui em Ibiúna, quiser experimentar, fala assim, ó, assistindo o Papo de Turismo, tenho certeza que o Cris vai fazer um preço diferenciado pra vocês aí. Mas enquanto nós estávamos conversando aqui, Cris, eu percebi que o Rodney foi só abastecendo aqui. O que eu trouxe agora? Para harmonizar com a parrilha, nós vamos trazer a amburana. É uma outra árvore clássica brasileira. Uma cachaça mais adocicada. As mulheres gostam muito de amburana, por causa que ela é uma cachaça doce. Ela tem uma nota de canela. Eu até brinco com a turma, falo assim, olha, é coisa fina, não tem canela aqui dentro, né? Mas é a interação da madeira amburana que ela traz essa nota de canela, essa doçura. E a amburana, ela é o carvalho brasileiro. Nos Estados Unidos está muito bem cotada a amburana. Eles envelhecem o uísque deles no carvalho, né? O uísque tem que se envelhecer em carvalho, senão ele não é uísque. Porém, eles fazem uma finalização e chamam de amburana. E uma árvore brasileira tão cheia de história, tão cheia de riqueza. Vamos provar ela para vocês verem. Com a carne, ela harmoniza muito bem. Você vê que, mais uma vez, também é uma cachaça que não vem rasgando, uma cachaça equilibrada. É isso que eu ia comentar, saborosa, né? Tem algumas que o pessoal até faz, né? Tipo aquela, né? Tipo, não, pessoal, se você tiver alguma dúvida, né? Experimenta. Vai perceber que realmente ela é totalmente diferente. Eu não sei como explicar, mas ela passeia e quando você realmente... Primeiro a gente degusta ela, né? Sim. Pra depois você, de fato, engolir é outra coisa. É outra história. O método de produção, trazer as coisas do Brasil, uma árvore brasileira tão rica, tá tão bem cotada no exterior, né? Pra harmonizar com uma carne. Da amburana também, vamos falar mais de coquetelaria brasileira depois, mas a gente pode fazer o segundo drink, depois da caipirinha, mais reconhecido aqui no Brasil e lá fora, é o rabo de galo. Bastante saboroso, complexo. Diferente da caipirinha que ele traz a acidez e a doçura, o rabo de galo ele traz o amargor equilibrado, traz a complexidade. Um drink bacana também para você curtir com um bom churrasco, ou até mesmo com um charuto. Me tira uma dúvida, né? Bora lá. Cachaça de pequeno lote. O que é? Explica um pouquinho pra gente isso. O que é a cachaça de pequeno lote, meu amigo? Isso vem do uísque. O uísque, eu também sou muito fã do bourbon. Então no bourbon a gente tem uma expressão que se chama small batch. O que é o small batch? Nada mais é que o pequeno lote. Uma receita produzida em pequena escala. Por que produzida em pequena escala? Muitas vezes o produtor de cachaça, algum ingrediente, algum processo dentro desse destilado, aqui é uma cachaça de pequeno lote, né? Essa seria a nossa joia da coroa, que é a nossa cachaça envelhecida em madeira de pau-brasil. É uma cachaça
muito aromática, ela é muito aveludada. Aqui uma outra cachaça rara, uma cachaça de Jequitibá Rei. O Jequitibá Rei, ele traz uma cachaça branca prateada. Aqui um Jequitibá também, mas um Jequitibá rosa. Uma cachaça branca cristalina e aqui branca prateada, um pouco menos. É uma cachaça pungente, aqui é a minha cachaça de maior teor alcoólico. 42% de teor alcoólico. Aqui você vai ter cachaça branca, você tem que ter notas de cana de açúcar. E em segundo plano você vai ter notas de pera. É uma cachaça muito aromática. Como está com o nosso anfitrião aqui, o cara da parrilha. E eu sou o cara da cachaça, você sabe, né? Então assim, uma cachaça pungente, tá? Notas de cana de açúcar em primeiro lugar e notas de pera em segundo lugar. Então, como é pequeno lote, é uma edição numerada de 1000 garrafas por lote. Por que é numerado? A gente não pode derrubar um pau-brasil para fazer cachaça. Um Jequitibá Rei, que é o que vocês estão provando agora. Porque é uma árvore controlada, protegida. Então tem que esperar essa árvore cair, de toda a documentação, e aí sim você pode usar essa madeira para fazer barril de cachaça. Então, para quem curte uma experiência única, provar uma boa carne, para provar uma boa parrilha, e provar uma boa cachaça, ele busca um destilado diferente. Então daí vem o pequeno lote. Saúde, gente! Saúde, pessoal. Eu gosto de falar saúde sempre quando a gente vai brindar. Eu gosto dessa energia. Eu achei importante você ter tocado no assunto dessa questão ser árvores controladas, né? Nós que somos do turismo, nós prezamos muito por isso. Só olhar o entorno da nossa cidade, né? O quanto nós temos de turismo sustentável, turismo ecológico, é isso. Muito bom. E para finalizar então, né? Conta um pouquinho mais pra gente aí como que é a segunda, a joia da coroa? A joia da coroa. A joia da coroa. Por quê? Ela não é a minha cachaça de entrada, porém ela consegue ser mais vendida que todas elas. É uma cachaça envelhecida em madeira de pau-brasil, aquela madeira que tanto, né, roubaram do Brasil, tanto cheia de história. Uma cachaça muito avermelhada, notas de amêndoa, que combina muito bem com charuto capa escura. Uma cachaça licorosa, isso reproduz a qualidade do destilado. Não é a minha cachaça leve, licorosa. Ela é mais amadeirada ou não? Mais amadeirada, né? Aqui um toque de canela, aqui um toque de nozes, de castanhas, de avelã. O que é interessante às vezes, as pessoas elas querem provar a cachaça de uma vez, né? E na minha opinião, só pode provar como ela quiser, mas você provando devagarinho, você consegue ter mais percepção das notas sensoriais do que você está provando rapidamente. Então você pode simplesmente... Bom, pessoal, eu acho que a gente chegou ao fim, tá? Mas já vou lançar um desafio, né? Eu percebi que nosso bate-papo foi fluindo. Acho que ficaria aqui mais 1 hora fácil. Eu ficaria também, viu? Então acho que eu já lanço um desafio. Pode ser, Cris? Pode ser, Rudney? A gente marcar o parte 2? Vamos marcar o parte 2, a gente fala um pouquinho mais dos coquetéis. Vamos falar um pouquinho mais da parte dos charutos, né? E quer deixar a rede social, quer deixar o contato, o endereço, como funciona? Vamos lá, a gente tem nossa rede social, nosso foco é o Instagram, é edeusur.parrilha. A gente utiliza através do Instagram o nosso canal de WhatsApp. Então, se alguém quer falar via ligação ou via mensagem, é só entrar pelo Instagram, vai ser direcionado pelo WhatsApp, que o nosso pessoal vai estar atendendo seja para reservas, seja para esclarecimento de preços, esclarecimento de pratos, localização. A gente fica na cidade de Ibiúna, tá? Na Bunchiru Nacau. Eu costumo dar publicidade para o pessoal do lado Burger King, tá? É um ponto de referência, a gente utiliza muito para achar fácil nosso estabelecimento. Muito bom, e obrigado por me ter recebido aqui, tá bom, Cris? Claro. Conta um pouquinho aí, Rudney, da rede social, como te encontrar. Bom, primeiro eu tô aqui com o Cristian, né? Tô sempre aqui no Deusur. Vocês podem vir pra cá, provar as cachaças. Na festa de São Sebastião eu vou estar aqui com o Cristian também, então vocês podem vir pra cá. Eu vou ter o maior prazer de fazer uma caipirinha pra vocês, de fazer um coquetel pra vocês, de fazer essa demonstração de cachaças. Nas redes sociais, eu tô lá no Instagram, vocês podem digitar aí Alves Ibiúna, tudo junto, oficial. Vocês vão ver uma moeda dourada, aí lá vocês vão poder ver os cavalinhos, né? Esses cavalinhos são personagens da cachaça, é lá da minha vizinha, da nossa vizinha amiga Dina. Vocês vão poder ver os cavalos da Pau Brasil e da Amburana. E tem muita coisa legal lá, tem coquetelaria, tem muita coisa. Então Alves Ibiúna, tudo junto, oficial. Vocês vão poder conversar com a gente e tudo mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo de turismo, falando um pouquinho sobre sabores de Ibiúna. Para você que ainda não segue, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, encaminha para os seus amigos. É muito importante que o YouTube vai entender, tá? Com a sua curtida, com o seu comentário, que o assunto é relevante. E vamos mostrar um pouquinho mais aí do turismo de Ibiúna. E para finalizar,
Nós vamos fazer o brinde da ferradura. Se vocês vierem no Delsur aqui, o Titando aqui, nós vamos fazer também junto com você. Mas o que é o brinde da ferradura? Nós vamos cada um segurar uma parte dela. Todo mundo sabe que ferradura traz sorte. Tem tanto misticismo em cima dela. Nós vamos desejar aquilo que a gente quer, saúde, sorte, prosperidade. E vamos brindar, dizer saúde, beber cachaça e comer parrilha. Saúde! Saúde.